vai fazer essas vacas não domesticadas, bravias, levarem a arca até o arraial de Israel. Ora, para Deus fazer isso, ele tem de mudar a natureza dos animais. Tá certo? Porque naturalmente elas não vão fazer isso. Até os pagãos sabem que quando é Deus, tem transformação. O que caracteriza, você sabe que Deus passou por algum lugar porque houve regeneração, porque houve novo nascimento, porque houve transformação de natureza. Essa é a única prova de que Deus passou por algum lugar. Gente melhor, gente mais educada, gente mais bonitinha, isso não quer dizer absolutamente nada. Gente comportadinha, gente que não comete esse erro, aquele outro erro, porque é pecado, isso quer dizer absolutamente nada. A fé cristã não está nem aí para as questões morais. Você pode pensar que eu estou sendo um herege. Não estou, não. A fé cristã não está nem aí para as questões morais. A fé cristã está para transformar o ser humano à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é uma questão do que você pode e do que você não pode fazer. É a questão do que você vai ser. O que você vai ser? Essa é a pergunta que a fé cristã responde. Você vai ser alguém à imagem e semelhança de Jesus Cristo se você é cristão. Essa é a ideia. Se você é cristão, você não vai ter um montão de regrinha para seguir, um montão de leizinha para seguir, um montão de não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, aquilo também. A fé cristã não tem nada a ver com isso. Isso é um problema judaico, não é um problema cristão. O problema cristão é o problema da transformação. Tem de nascer de novo. Tem de ser transformado à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem de ter o fruto do Espírito. E contra estas coisas, amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, não há norminhas. Quem ama como Jesus, quem tem a alegria de Jesus, quem é fiel como Jesus, quem é moderado como Jesus, quem tem domínio próprio como Jesus, não está preocupado com leizinha. Porque quem ama não peca. A fé cristã não está nem aí com essa coisa toda de, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, isso também não pode, aquilo lá não pode, isso aqui, cuidado, isso aqui dá tantos meses de disciplina. A fé cristã não tem nada a ver com isso. A fé cristã cuida do seguinte: com quem você está se tornando cada vez mais parecido a cada dia? Essa é a pergunta da fé cristã. Por quê? Porque o ser humano se torna parecido ao Deus que adora. É simples. Se você está adorando Jesus Cristo, você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Se você não está se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo, não se preocupe com a lei de Deus. Você já está fora mesmo. Você já está fora mesmo. Não esquenta com isso. Bobagem. Você vai esquentar à toa. Porque o que Cristo veio fazer foi transformar você. Como isso ele não está fazendo, o resto também não interessa. Percebe? Essa é a mensagem da fé cristã. Importa-vos nascer de novo. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito.
Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Então, qual é a marca da presença de Deus em qualquer lugar? Transformação da natureza. Deus é o Deus que transforma a natureza daqueles a quem Ele alcança. Essa é a marca da fé cristã. Transformação. Todo cristão está gerando em si o próprio Jesus Cristo. Como isso só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo, então é o Espírito Santo único que pode fazer. Então não adianta dizer, eu preciso ser mais paciente, eu preciso amar mais. Não adianta, bobagem. O que eu preciso, o que você precisa, é render-se. Fica lá aos pés de Jesus e diz, Senhor, preciso de Ti. Estou dizendo que a lei tem de ser desprezada? Não. A lei, na verdade, existe como um grande termômetro. Se você está esbarrando na lei de Moisés o tempo todo, é porque você está com um problema seríssimo. Você está com um problema seríssimo. Porque não era nem mais para você se lembrar que Moisés deu 10 mandamentos. Mas se toda hora você está esbarrando na lei de Moisés, você está com problema. Então alguma coisa aí que está errada. Melhor você cair de joelhos. Cai de joelhos para que a graça possa colocá-lo de pé. Porque você está esbarrando naquilo que num dia nem está se lembrando mais. Percebe? Então, essa é a ênfase. Então, quando o texto diz que o Senhor é aquele que me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, está falando desse processo de transformação da natureza. O Senhor é aquele que transforma a minha natureza. E à medida em que Ele transforma a minha natureza, eu vou encontrando descanso para a minha alma. Por quê? Porque eu vou descobrindo o que é que realmente vale a pena na vida. Eu vou descobrindo o que é que realmente faz sentido. Eu vou descobrindo pelo que é que realmente vale a pena lutar. Eu vou descobrindo o que é que realmente deve mover o meu coração. Eu vou sendo transformado. Vou sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. Lembre-se, o nosso padrão é Jesus de Nazaré. Para nós, pecar não é quebrar a lei de Moisés. Quebrar a lei de Moisés é pecar para os judeus. Para nós, não. Para nós, pecar, errar o alvo, é não fazer como Jesus de Nazaré faria se ele estivesse no meu lugar. É isso que nos incomoda. É muito antes do que a lei de Moisés chega. É muito antes. A lei de Moisés nem raspa. É muito mais elevado do que a altura que a lei de Moisés alcança. A lei de Moisés nem esboça chegar nesse topo. A nossa visão é simples. Se Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, estivesse aqui no meu lugar, Ele teria feito o que eu fiz? Teria dito o que eu disse? Teria alimentado o pensamento que eu alimentei? É essa a nossa pergunta. A lei de Moisés não chega nem perto disso. Por isso que se você está esbarrando na lei de Moisés a torto e direito, caia de joelho já. Porque o negócio está feio. E a lei de Moisés existe para isso mesmo.
A lei de Moisés existe para nos pôr de joelhos. Para a gente dizer, Senhor, olha aqui quem eu sou, preciso de socorro imediatamente, só o Senhor pode me transformar. Só o Senhor pode me mudar. Tem misericórdia de mim. Essa ideia, essa visão que eu vejo cada dia mais ganhando corpo na igreja brasileira, de que você tem que se esforçar, você tem que fazer isso, isso é o maior engano que eu já ouvi pregar nesses últimos anos. O maior engano. Sabe por quê? Porque faz o sujeito virar as costas para Deus. Deus quer falar com ele e ele diz assim, espera um pouquinho, Deus, que eu preciso me melhorar primeiro. Deus diz, não, mas é sobre isso mesmo que eu quero falar. Não.